Bom dia a todos. No vídeo de hoje iremos falar o dia de São Patrício. O que é Saint Patrick's Day? O Saint Patrick's Day é uma festa da cultura da Irlanda que se expandiu para vários países do mundo a partir da imigração irlandesa. Patrick's Day acontece no dia 17 de março, data em que se lembra o aniversário de morte de São Patrício, o padroeiro do país europeu. A criação do feriado de São Patrick's Day. O dia de São Patrício surgiu em 1903 como uma comemoração religiosa da vida deste homem santo. Ela acontecia sempre no dia 17 de março, aniversário de sua morte, porém a data caía sempre em meio à quaresma, que já é um período de restrições comportamentais aos fiéis. Para que a celebração não fosse ofuscada pelos sacrifícios da quaresma, a Igreja Católica suspendeu essas restrições da data, fazendo com que ela se tornasse um momento do povo irlandês, comemorar com a comida farta, músicas, festas e bebidas. Mas a celebração, hoje como se conhece, ainda demoraria a acontecer. Símbolos da comemoração do dia de São Patrício. Carne enlatada cozida. Esse prato de carne com repolho é considerado o prato oficial do dia de São Patrício, preparado para combinar com os litros de cerveja que são consumidos durante o evento. Leprechauns. Na cultura celta, de onde surgiu o povo irlandês, os leprechauns são uma espécie de duendes bem-humorados que consertavam os sapatos das fadas. A festa de São Patrício resgata essa figura do folclore irlandês como forma de relembrar a origem do povo. Cruz celta. Para conseguir converter os povos celtas em católicos, Patrício precisou adotar a estratégia de adaptar alguns símbolos. Foi assim que a transição da religião aconteceu de maneira amistosa. Com esse objetivo, ele teria unido a cruz católica à cruz solar, de origem irlandesa, para criar a cruz celta, usada até hoje na festa de São Patrício. Trevo de 3 folhas. A planta já era considerada pelos povos nativos e irlandeses celtas como um símbolo de boa sorte. Por isso, conta a lenda que, para conseguir explicar a Santíssima Trindade aos pagãos, São Patrício usou o trevo como metáfora. Deus seria como o trevo de 3 folhas, uma unidade que se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. Como o dia de São Patrício é comemorado. Quando o assunto é comemorar São Patrício, as festas variam conforme o país que assedia. Na Irlanda, berço da comemoração, são realizadas paradas de bandas e apresentações de artistas variados. Comidas e bebidas verdes também são vendidas e a população sai em peso para as ruas e pubs do país. A criação do feriado de Saint Patrick's Day. O dia de São Patrício surgiu em 1903 como uma comemoração religiosa da vida desse homem santo. Ela acontecia sempre no dia 17 de março, aniversário da sua morte, porém a data caía sempre em meio à quaresma, que já é um período de restrições comportamentais aos fiéis católicos. Se a celebração não fosse ofuscada pelos sacrifícios da quaresma, a Igreja Católica suspendeu essas restrições na data, fazendo com que ela se tornasse um momento do povo irlandês, comemorar com comidas fartas, músicas, festas e bebidas. Mas a celebração como se conhece hoje ainda demoraria a acontecer. Os tradicionais pubs não abriam nesse feriado e só foram participar ativamente da festa de São Patrício em 1970, muito estimulados pelas cervejarias locais. O símbolo irlandês nasceu no século IV na Inglaterra. A história conta que ele viveu até os 16 anos no país com crenças e costumes pagãos. Inclusive seu nome sequer era Patrício originalmente. O que mudou o destino de São Patrício foi o fato que ele foi raptado por piratas e vendido escravo à Irlanda. Lá, ele viveu em cativeiro por 6 anos, quando começou a se aproximar da religião católica. Porém, Patrício conseguiu fugir da prisão e voltar à Inglaterra, onde estudou por 12 anos em um mosteiro e acabou se tornando um bispo católico em 432. Foi quando ganhou o nome Patrício, sentindo um chamado divino de retornar à Irlanda e livrar o país do paganismo celta.
Patrício voltou ao país que o prendeu para evangelizar o povo da doutrina católica. Lá, ele, missionário durante 30 anos, se mudou para Coutridon, contando, onde faleceu em 17 de março de 461. Eu, Patrick Day, nos Estados Unidos. Você sabia que o maior desfile de St. Patrick's Day do mundo é em Nova York? E essa festa tão grande tem um motivo histórico. De 1845 a 1849, a Irlanda passou por um período muito sério de fome. Era uma época pré-globalização, onde a circulação de mercadorias e alimentos entre os países não era algo comum. Por isso, a população do país dependia muito dos nutrientes retirados do cultivo das batatas. Porém, em 1845, uma doença se espalhou pelas plantações de batata, contaminando os alimentos. Isso teve consequências desastrosas para o país, causando mais de 1 milhão de mortes e levando mais de 1 milhão de irlandeses a emigrarem. Boa parte dessas pessoas foi para o nordeste dos Estados Unidos, para cidades como Nova York e Boston. Assim, por conta da enorme comunidade irlandesa que existe por lá, a Big Apple passou a comemorar o seu St. Patrick's Day em grande estilo, com cervejas verdes no bares e desfiles. A data não é um feriado nacional, mas é possível curtir e muito no dia de São Patrício por lá.